juntamente com a PM. Estou com o subcomandante do 56º Batalhão da Polícia Militar de Itajubá. Major Campos, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco. Boa tarde, né? Realmente a gente agradece essa oportunidade, podendo trazer informações, ter esse bate-papo, a gente está sempre à disposição. A gente que agradece. Eu agradeço também, assim, a disponibilidade do senhor, porque querendo ou não, são momentos complicados, né, de ficar disponibilizando para as entrevistas e tudo mais. Vamos falar um pouco sobre o balanço geral da cidade de Itajubá e região, sobre o que é esperado nesse ano, o que foi, né, 2022 para todo mundo. Começando com o balanço geral do ano passado, como que foi? Um resumo aí. Até só para a gente contextualizar, a gente traz assim, dados do batalhão como um todo, né? Que seria Itajubá, mais 14 municípios que orbitam aqui a nossa cidade. Então, a gente tem os dados separadamente por município, mas a gente estatisticamente trata o batalhão com esses 15 municípios. Mas a gente teve um ano de 2022 com realmente bons resultados operacionais. A gente teve questão de redução de homicídios, teve questão da redução de crimes violentos nesses municípios. Para a gente ter uma ideia, o que a gente registrou nesses 15 municípios de crimes violentos, são os crimes que usam arma de fogo, de violência contra a pessoa, a gente chegou, nesse ano de 2022, a patamares do ano de 2000. Então, quer dizer, a redução foi uma redução considerável. Reduziu de 134 crimes do ano passado, que foram de 2021, para 103 crimes violentos durante o ano nesses 15 municípios. Assim, a gente teve outros crimes com redução, alguns com pequenos aumentos, mas como estatisticamente o crime violento é o que mais causa medo, o que mais causa sensação de insegurança. Então realmente o carro-chefe para a gente poder fazer essa medição são realmente os crimes violentos. Mas tem outros indicadores, como apreensão de arma de fogo, redução de furtos, ou quando por algum motivo ou por outro tem uma falha na questão da parte preventiva, acontece algum crime, a questão da prisão desses autores. Então todos são os indicadores que a gente trabalha assim, o ano todo. Mas realmente teve um ano de 2022 muito melhor em relação ao ano de 2021. E, igual eu comentei, com índices de crimes violentos que a gente voltou ao ano de 2000, quer dizer, mais de 22 anos já uma diferença uma grande. diferença muito grande. Sim. E 2020 ali, no caso, aquela questão da pandemia, o senhor acha que deu uma aumentada nos crimes ou não teve essa mudança? Então, assim, dentro do que a gente tem, assim, dentro do nosso batalhão, desde o ano de 2017, a gente tem vindo reduzindo ano a ano os crimes violentos. No ano de 2020 e 2021, né, que foi o ano que todos os setores foram afetados pela pandemia, acabou que a parte de segurança também foi afetada. Quer dizer, a gente teve uma redução de número de festas, a gente não teve carnaval desses anos, até a aglomeração de pessoas, as pessoas realmente ficavam mais em casa. Então, alguns crimes, por exemplo, crimes contra o patrimônio, furtos em residência, eles reduziram de certa forma. Mas alguns crimes contra a pessoa, geralmente é aquela questão de Maria da Penha, questão doméstica, né? Alguma questão de alguns tipos de atrito, até familiar mesmo, ele acabou aumentando em alguns pontos. Mas assim, na parte criminal, a gente manteve essa queda de 2017, 18, 19, 20, até chegar realmente nesse nível, nesse patamar de hoje, de 2022. Ah, sim. E questão de roubo, que aconteceram uns roubos em Itajubá, né, principalmente que todo mundo conhece, da Caixa, né, que foi uma coisa bem preocupante para todo mundo, né? Como que foi essa situação para vocês, né? Então, os roubos, até a gente, especificamente os roubos, né, que seria a questão de pegar alguma coisa usando ou de ameaça, ou de ameaça, ou de violência. A gente também teve uma redução. No ano de 2021, teve 70 crimes de roubo tentado e consumado, né? E nesse ano de 2022 tivemos 53, quer dizer, foi uma redução até considerável. Mas a gente nota que o roubo em si, ele tem vários outros ingredientes para poder realmente chegar
cometimento desse tipo de crime. Vai desde de questão de educação, questão de saúde e outras coisas mais. Mas, mesmo assim, a gente nota que foi uma redução considerável. De 70 para 53 a gente acredita que foi um resultado, assim, foi um esforço, foi um trabalho pesado, mas acho que foi um resultado satisfatório. E o que o senhor espera para esse ano que entra? Né? Vocês já estão fazendo os cálculos, já tem um cálculo em cima sobre os crimes possíveis, como que é feito? Não, sim, todos os anos, geralmente no início de janeiro, a gente recebe do nosso comando geral a questão das metas para aquele ano. Sempre as metas, elas levam em consideração a próprio batalhão, o próprio município e sempre com a questão de redução de crimes. Por exemplo, os crimes violentos ou crimes de furto ou qualquer outro tipo de crime. Sempre a gente trabalha com uma redução. Aí dependendo do crime ou dependendo do cenário, é a questão de redução de índice, algumas é questão de número objetivo mesmo, algumas ações a gente trabalha para aumento, como por exemplo, a apreensão de arma de fogo, com a pessoa presa, conduzida, né? Esse é um dos indicadores que quanto maior, melhor. Já os crimes de furto de gado, de roubo, de homicídio, ele geralmente é uma meta contrária, quanto menor, melhor. Então sempre trabalha com um tipo de redução. Mas então, esse ano de 2023, a gente vai ter uma meta apertada, é uma meta que a gente sabe que não vai ser fácil de cumprir, mas a gente vai estar trabalhando para conseguir bater realmente essa quantidade de crimes que a gente teve nesse ano de 2022. Até porque agora vão aumentar as festas, vai ter o carnaval. Exato. Várias cidades agora estão fazendo, né? E os senhores já vão fazer a Operação Carnaval. Como foi a operação do Natal até agora? A gente sempre acompanha, de acordo com as festividades, a gente vai tentando fazer algumas operações voltadas para evitar o cometimento de crime dentro daquele setor. A gente teve a questão do Natal, então a gente teve a Operação Natalina, que começou já no início de dezembro, foi até um pouquinho, até passou um pouco do Natal, até porque tem trocas de presentes, outras coisas mais, até dia 31 de dezembro. E agora, já em janeiro, a gente iniciou a Operação Férias Seguras, que realmente é uma questão de saturação em pontos turísticos, em questão do comércio mesmo, e são feitas algumas operações de visibilidade. Por exemplo, a questão do ponto básico, a viatura para, faz contato com as pessoas, fica realmente mais presente nesses pontos onde, com a questão de férias, aumenta o fluxo de pessoas mesmo, né? Então a gente está com essa operação e a gente já fez a questão de algumas reuniões bem específicas com os nossos comandantes de todas as cidades, já repassando essas metas que a gente tem e também já recomendando que já fosse feitas as tratativas com o executivo municipal ou com uma empresa, questão do planejamento já do carnaval, questão de local, questão de estrutura que vai ser montada, questão de segurança que vai ser talvez contratado ou não, questão de câmera de vigilância para auxiliar nessa questão de identificação, até de inibição de cometimento de crimes, a questão de horários, de início e término. Então são vários fatores que influenciam na questão do carnaval. Né? Isso é um detalhe muito importante, porque vocês trabalham junto com o município, né? Não, os gestores do município, para fazer aquele trabalho em conjunto bem feito. Né? Não, exatamente. O que acontece? Todas as festividades do município, a gente preocupa-se muito com a segurança, mas preocupa que o município possa ter esse momento de lazer para todos os moradores. Então, quer dizer, algumas exigências que a gente faz em questão de segurança, de limpeza do local, talvez de iluminação, talvez de retirada de algum material que possa ser utilizado como arma, uma pedra, alguma coisa assim, elas não são com o objetivo de inviabilizar o evento, mas pelo contrário, que o evento aconteça de uma forma boa, sem nenhum problema que possa até inviabilizar que no ano seguinte tenha aquele mesmo evento. Então a gente sabe das necessidades dos municípios de terem seus eventos, mas a gente quer que esse evento todo se transcorra com segurança. E tendo em vista, né, festividade e tudo mais, um dos crimes que acontecem bastante é a questão da nota falsa, ou não? Como que está? Olha, a questão do dinheiro falso que é utilizado, até que eu não trouxe o número exato aqui, mas ele não é um crime muito comum. Mas quando a pessoa acaba fazendo esse derramamento dessa nota falsa, de ver que causa uma comoção no comércio como um todo. É um prejuízo para quem recebe, é um prejuízo para todo mundo.
mas ele não é um crime muito comum. Uma das preocupações que a gente tem, e que até por uma característica dos nossos municípios, que são municípios muito seguros, as pessoas acabam, de certa forma, tendo algumas condutas que favorecem o cometimento de crimes mais simples, como furtos, por exemplo. Às vezes a pessoa, com muita tranquilidade, não tranca o carro, deixa uma bolsa dentro do carro com a janela aberta. Uma cidade pequena. Esse é um fator que, assim, a gente trabalha, a gente sabe de todos os fatores, até porque todo crime vai ter sempre três situações: seria o alvo disponível, a pessoa motivada a cometer aquele crime e a ausência de vigilância. Então, quer dizer, se a gente tirar qualquer um desses três fatores, que seja a pessoa motivada a cometer, o alvo, que seria ou então não tiver vigilância, tiver vigilância, de fato tiver vigilância, a gente acaba que o crime não acontece. Então as pessoas, algumas vezes, com umas coisas simples, até não é nem por maldade, talvez é por se acostumar na tranquilidade que nossos municípios nos oferecem. Deixa uma casa aberta, deixa talvez uma bicicleta na área externa sem estar trancado, cadeado, deixa talvez um tênis assim, secando próximo à porta. Então, são condutas bem simples de cuidados assim, pessoais e com a própria questão da residência que acabam facilitando alguns crimes. Então, acaba que os furtos eles são uma preocupação pela tranquilidade que a gente tem e pelo relaxamento que as pessoas, dos objetos, acabam tendo. Né? Então, esses são um dos pontos também a serem observados por todo mundo que está assistindo, de cuidados, né, a serem tomados. Sim. Né? Tanto é que a questão do furto é uma preocupação que a gente tem não só aqui em Itajubá, em Piranguinho, nas cidades nossas, mas como uma preocupação em todos os municípios. Realmente por essa questão dessa tranquilidade, e agora as pessoas voltando já à rotina pós-pandemia, voltam à questão de casa acabar ficando vazias, ou então até o trânsito de pessoas na rua aumentou muito, então esse alvo que seria disponível para a questão então, seja através do próprio transeunte, da casa vazia, do número de carros, do número de bicicletas e motos, circulando, acaba que facilita um pouco a questão do cometimento de crimes contra o patrimônio, principalmente. Né? E tendo em vista, né, todas essas circunstâncias, a PM recebeu novas câmeras de segurança. Sim. Ou como que está sendo? Então, o que acontece? Um dos projetos do nosso governo mesmo é a questão de que todos os militares trabalhem com o que a gente chama a COP, né, que seria a câmara, seria a câmara pessoal que cada militar utilizasse. Só que inicialmente foi feito alguns projetos pilotos. Por exemplo, Itajubá hoje já trabalha com a questão da câmera que filma todas as questões dos atendimentos de ocorrência que a gente tem na cidade. Não é ainda para todos os municípios, quer dizer, a gente acredita que a gente vai aumentar essa quantidade e em breve a gente vai ter todos os policiais somente trabalhando com esse equipamento. Mas ele é um equipamento que visa a segurança da pessoa abordada, do policial militar, quer dizer, é uma ferramenta a mais que vem para trazer segurança, tanto para quem presta segurança, para os policiais militares, como para quem está sendo alvo desse serviço, que são os cidadãos como um todo. Não, com certeza, porque a câmera ela vai dar aquela. Tanto a câmera particular, né, que é também uma questão de segurança nas casas, comércio e tudo mais, quanto a câmera para a PM. Sim. Né? E comparando isso, falando sobre as câmeras particulares, como a PM trabalha em relação a essas câmeras dos comércios e das casas? Então, geralmente, de ter alguns crimes, principalmente de furto, que não tem ninguém próximo, que não viu, a gente sempre recorre à questão de câmeras de segurança, particulares mesmo, ou de comércio, ou residencial. Então, a gente não tem, assim, um contato muito assim, estreito com todas as pessoas, de forma que elas forneçam essas imagens de uma forma mais ágil. Mas a gente sempre solicita de câmeras de comércio que acabam filmando a rua, que pode passar, talvez um autor de algum crime pode passar por ali minutos antes ou minutos depois de cometer algum crime. Mas então a gente sempre faz o contato com essas residências, nesses comércios, e solicita essas imagens. E via de regra as pessoas fornecem. Tem uma dificuldade, não consigo acessar, mas o técnico consegue. Então, mas a gente tem que conseguir, e auxilia muito. A questão de identificação de pessoas, identificação de veículos, e até a questão de verificar uma rota de fuga. Então, flagrante ali, né? Ajuda muito. E assim,
muitas vezes a câmera ela não tem assim, uma visão muito boa, mas pelo jeito da pessoa andar, pela vestimenta, a gente consegue identificar. Ajuda muito. Até porque já tem, assim, vamos dizer, né? Não sei se posso falar, mas figurinhas carimbadas, né? Você já tem ali, já sabe aquilo, já frequentam muito ver, né? A delegacia e tudo mais. E a gente tem também a questão que eu gostaria até de comentar, que é um fator muito importante, é esse circuito de câmeras que monitoram algumas ruas. Alguns municípios têm, alguns não têm, mas assim, ela auxilia muito. A questão de fuga, de falta de fuga, é um fator que ajuda na segurança. Eu acho que é um investimento que vale a pena para as prefeituras, para a questão de fazer, realmente é uma tranquilidade a mais para aquele morador daquele município. Ah, não. Piranguinho, se eu não me engano, voltou a ter novamente. Agora, acho que estão regularizando também as câmeras aqui. Sim. Que também é um fator, assim, avenida, que passa com muitas pessoas, né? É um caminho, assim, vamos dizer, curva de rio, então... Mas sabe que hoje em dia, até por questão de algumas cidades maiores, ter uma questão de até saturação mesmo de algumas pessoas, talvez não tão boa vontade, nem tão boa ainda, acaba recorrendo a alguns municípios menores. Mas então isso acaba que é uma realidade para todos os lugares, né? Mas a gente tem trabalhado nesse sentido de identificar pessoas, identificar veículos, então a gente conta sempre com o apoio da população. A questão de poder passar a informação, olha, eu tenho um sítio aqui, sei lá, tais pessoas no lugar, são pessoas estranhas, entra na casa, não sai, ou então o meu vizinho mudou, tem um carro diferente, ou uma pessoa diferente que sempre vem, faz tal coisa em tal dia. Então é essa informação que as pessoas percebem, até porque eles estão naquela rotina e repassam para a questão dos policiais que moram naquela cidade, é interessante. E às vezes uma informação, um carro, um exemplo, né? Um carro vermelho para sempre nesse lugar. Às vezes, a gente, ao saber quem que é o carro, quem que é o dono do carro, a gente consegue talvez identificar se é uma pessoa de bem ou não é uma pessoa de bem, a gente consegue ter as medidas legais ser tomadas contra essa pessoa, contra esse veículo, alguma coisa assim. Isso me fez até lembrar, né? Tem a questão tem o comércio monitorado, tem cidades, comércio não, redes de vizinhos protegidos, né? Então isso tudo é um fator que também ajuda, né? Toda a sociedade ali. A gente vê que a questão da rede de comércio protegidos, a rede de vizinhos protegidos, tem a rede de residências rurais, rede de empresas protegidas, na verdade, é um entrelaçamento de vizinhos, de moradores, de comércio, que trocam informação. Quer dizer, eles, de certa forma, assim, até mal comparando, seria câmeras vivas verificando a questão daquela rotina da cidade. Tem uma pessoa suspeita naquele comércio. E ele talvez não possa falar, não, mas eu vou ligar lá para falar, porque entrou uma pessoa diferente lá, baixou a porta do comércio. Quer dizer, o comércio não fecha esse horário. Então, tá estranho. É estranho, então eu vou ligar para ver o que é. Então, na verdade, seria isso. É realmente um vizinho, ou um comércio vizinho, uma empresa vizinha, realmente cuidando daquele vizinho, exatamente para o bem comum daquele local. Isso dá uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, e até eu pensei aqui nas questões das câmeras, né? Às vezes o comércio coloca ele só dentro do comércio, e às vezes um comércio ajudando o outro ali, coloca um no comércio, coloca no outro ali e faz aquela rede monitorada. Exatamente. E assim, é claro que cada um sabe da sua possibilidade até de investimento, mas assim, é uma sugestão, né? Que realmente a pessoa que tiver esse interesse de colocar uma rede, coloque realmente câmeras que consigam realmente naquela imagem ter uma definição de câmeras de rosto, a gente tem algumas situações, a gente tem câmeras, filmam a imagem, só que a imagem não é tão boa. Então realmente a gente sabe que cada um tem o que é possível investir, mas se puder investir em questão de câmeras com mais segurança, até para a própria segurança, para saber o que está acontecendo de fato, seria interessante. E tem situações assim que a câmera não pega tanto e às vezes aquele, né, vamos supor, o autor ali no caso, ele sabe como que a câmera é.
ele já tem aquela questão ali de ser meio especializado ali na câmera, né? Uhum. Então, é bom você pegar uma coisa boa que vai te beneficiar mais pra frente. Não, com certeza. E realmente, hoje em dia, vive num mundo tecnológico, né? Então, qualquer parte tecnológica que puder auxiliar, já consegue monitorar uma casa pelo celular, pelo computador, então, quer dizer, alguns sistemas que a pessoa tem funcionando, manda alertas, então, quer dizer, acho que tudo que a gente puder investir nessa parte de tecnologia é interessante. Em questão de reconhecimento facial, as câmeras já estão fazendo isso? Como que tá? Então, o que acontece? Na verdade, esse é um problema, na verdade, até legal, na verdade. Existe muito entendimento que essa questão da câmera com esse reconhecimento facial em áreas públicas, ele ainda não, a legislação ainda não apoia assim, tecnologia para isso já existe. Sim. Só que a gente não consegue aplicar até por questão de entrave legal. Mas assim, a tecnologia disponível já está, só que a gente não consegue utilizar o que o município utiliza por entrave legal mesmo. Sim. Bom, eu agradeço a vinda do senhor aqui, disponibilizar o tempo do senhor. E eu gostaria de dar um recado para quem nos assiste. Então, na verdade, mais uma vez, a palavra realmente é de agradecimento. A gente já poder estar aqui conversando, batendo um papo, tirando alguma dúvida. E a gente está sempre à disposição. Quer dizer, a Polícia Militar está 24 horas nos nossos, falando especificamente do batalhão, 15 municípios, está sempre à disposição, a gente está sempre aberto, tendo dúvidas, tendo sugestões, tendo até críticas mesmo. Realmente procure os militares que trabalham nesses municípios, que a gente está realmente em um sistema de parceria. Quer dizer, de forma que a gente ganha com as informações, mas a gente ganha com um serviço melhor com as informações que são recebidas e tratadas. Então a gente está sempre à disposição, agradece e cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter municípios melhores. Com certeza. E parabenizar a Polícia de Minas Gerais, que é uma das melhores polícias. E o trabalho que vocês fazem, a estatística, vocês fazem tudo assim, nos mínimos detalhes. E as pessoas que, como o Major falou, que quiserem conversar com a polícia, às vezes está com medo de uma Maria da Penha, uma coisa, liga, às vezes conversa com uma policial feminina, né, na rua, Sim. tem sempre a disponibilidade, né? Não, a questão da questão de Maria da Penha, que a gente tem até, a gente não tem em todos os municípios, mas a gente tem essa questão de uma legislação, desculpa, uma instrução interna nossa específica para a questão do tratamento de violência doméstica. Sim. Que seja a violência mesmo própria contra a mulher mesmo, ou contra, que às vezes a pessoa acredita que não, contra pai, contra mãe, contra irmão. Então a gente tem alguns procedimentos específicos para atender e para acompanhar esse tipo de ocorrência. Então, se as pessoas têm alguma situação ou sabem de uma situação, é importante que realmente denuncie para que não seja assim, de certa forma, continuar com aquilo, de certa forma, deixando que um mal maior possa vir a acontecer. Então, a gente tem alguns procedimentos bem específicos para tratar nessa área e realmente é importante. Chega, fala, converse. Se não consegue falar, passa para algum amigo, alguma coisa, poder realmente repassar para a gente essa informação. Muito obrigada a todos que nos assistiram.